aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer. Eu me chamo Launelli e na aula de hoje nós iremos fazer mais um exercício de mecânica dos fluidos. Estamos falando de tensão superficial em fluidos, que seria o capítulo 2 do livro Fox. Então vamos lá? Vamos resolver hoje a questão 2.47. Nessa questão, o que nós temos? Um fio magnético deve ser revestido com verniz isolante, sendo puxado através de uma matriz circular com 1 milímetro de diâmetro e 50 milímetros de comprimento. O diâmetro do fio é 0,9 milímetros e ele passa centralmente a matriz. Aqui fala a viscosidade do verniz. E aí ele está querendo saber o seguinte: o fio é puxado a uma velocidade de 50 metros por segundo. Determine a força necessária para puxar o fio através da matriz. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Vamos aqui pensar nisso aqui por meio de um desenho. O que acontece, gente, basicamente é o seguinte: imaginem que você tem uma ranhura aqui que tem um formato circular. Essa ranhura tem um formato circular. E essa ranhura que tem um formato circular está toda cheia de um fluido viscoso. Tudo bem? E o que a gente vai fazer nessa ranhura? Nós vamos passar por dentro dela um fio. E aí esse fio que vai passar por dentro dela vai ter contato aqui com esse fluido viscoso. O fio vai ter contato com o fluido viscoso aqui no contato aqui dessa ranhura, e aí ele vai ficar revestido, tudo bem? Ótimo. Então vamos pensar no que é que a gente sabe sobre isso. O que a gente sabe sobre isso, sobre esse exercício é o seguinte: primeiro ponto, ele nos diz que esse fio está sendo puxado com uma velocidade constante. O que significa quando uma questão nos diz que ele está sendo puxado com velocidade constante? Você ouviu falar de velocidade constante em qualquer matéria, você sempre vai pensar que o somatório de forças é igual a zero. Tudo bem? Tá bom, Launelli, mas quais são as forças que atuam nesse fio? É o seguinte: esse fio está sendo puxado aqui nessa ranhura, tá aqui o fio, esse aqui é o fio. Ok, ele está sendo puxado nessa ranhura, e aqui ele está sendo puxado com a força o quê? Com a força F. E vai surgir forças no contato da ranhura com o fluido, do fio com o fluido. E essas forças vão surgir devido à viscosidade do fluido, que faz com que surja uma tensão cisalhante aqui no contato do fluido com o fio, e essa tensão cisalhante se torna uma força F. Tudo bem? Mas qualquer coisa importante de vocês fazerem: quando vocês verem esse desenho, você tem que enxergar esse desenho em 3D. Por que 3D, Launelli? Porque pelo seguinte: olhando aqui o desenho do jeito que ele está feito, dá para você imaginar que tem uma força aqui em cima e outra força aqui embaixo. Ou seja, seria uma força puxando e duas forças e dois F na direção contrária. E se você pensar isso, você está completamente errado, porque não são duas forças. Você tem que pensar que é como se fossem várias forças, porque isso aqui tem um formato circular. Então tem força aqui, força aqui, força aqui, força em todos os lugares, porque você tem que entender que você tem uma ranhura, você tem essa ranhura aqui, que ela é uma ranhura circular. Ela é circular. Dentro dela, esse espaço aqui tá cheio de fluido. E aí esse fluido, ele tá envolvendo todo esse fio. Então, aqui ele é como se ele tivesse força em volta dele todo. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Só que aí, como a gente consegue encontrar a tensão cisalhante que vai surgir devido a essa viscosidade do fluido?
Para que eu encontre essa força que está atuando aqui tudo em 3D, basta eu pegar toda a área que envolve o fio. Tudo bem? Perfeito. Outra coisa que é importante a gente entender antes de começar a resolver o exercício é qual vai ser o perfil de velocidade. E isso você tem que entender a fazer esse desenho para você conseguir acertar na hora da prova. O que a gente tem que entender nesse exercício? Aqui a parede está parada, aqui a parede está parada. O fluido sempre tem a velocidade da superfície que ele está tendo contato. Então, se aqui está parado e aqui está parado, a velocidade nesse ponto é 0 e eu representei por um ponto. Já aqui no contato do fio, a velocidade vai ser igual à velocidade do fluido. Esses dois pontos eu poderia ligar com a reta, ou com a parábola, ou com qualquer outra coisa. Ele nos deu, em algum momento, nesse exercício, uma fórmula para a velocidade em função da altura e da ranhura? Não. Se ele não te deu essa fórmula, você sempre vai considerar o mais simples. E o mais simples é considerar que a gente vai ter um perfil de velocidade linear. Então, a gente vai unir esses dois pontos com uma linha, tudo bem? Então, basicamente, gente, é isso que a gente tem que saber. Agora que a gente já fez esse apanhado geral, vamos finalmente resolver o exercício. Nós temos os dados da questão, nós temos que o diâmetro dessa ranhura é 1 milímetro, o comprimento dessa ranhura é 50 milímetros, o diâmetro do fio que vai ser revestido é 0,9 milímetros, essa aqui é a viscosidade e essa é a velocidade com a qual você está puxando esse fio. Outra coisa importante é esse fluido, nas considerações iniciais, nós vamos considerar esse fluido newtoniano. O que significa um fluido newtoniano, Launelli? Significa que ele atende a essa fórmula. Nós vamos considerar o perfil de velocidade linear e nós vamos considerar a viscosidade constante, tudo bem? Então, nós já entendemos o que está acontecendo nesse exercício e agora a gente pode resolver. Vamos lá. Aqui, gente, basicamente, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Nós vamos ter a força F puxando esse fio e na direção contrária nós vamos ter uma força que vai surgir no contato desse fio com o fluido. O que se poderia fazer errado? Você poderia colocar assim, F é igual a menos 2F. Considerando, enxergando isso aqui em 2D, imaginando que você tem força só aqui e aqui. Mas não. Você tem que entender que você tem força aqui em volta desse fio inteiro. Tudo bem? Então, nós vamos representar essa força que está em torno desse fio inteiro por uma força por F. E esse F aqui seria como se fosse o somatório de todas essas forças que vão estar atuando aqui nesse fio em 3D, em 3 dimensões aqui. Porque está atuando em volta dele todo, tá bom? Perfeito. E como é que nós vamos encontrar essa força devido a essa viscosidade? Essa força devido à viscosidade, ela é igual à tensão cisalhante. Deixa eu colocar aqui. Ela é igual essa força devido à viscosidade, ela é igual à tensão cisalhante, que surge devido a essa viscosidade do fluido, vezes a área de contato. E aí, como a gente quer pensar nesse fio em 3D, a área de contato vai ser toda a área externa desse fio, né? Nós estamos considerando que ele é tipo um cone. E aí, essa área de contato que você vai considerar nesse exercício vai ser toda essa área aqui externa do seu fio, tudo bem? Então, aqui nós temos que essa força F é igual a essa tensão cisalhante vezes essa área externa, tudo bem? Vamos continuar. Só que o que acontece é, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é o quê? É uma derivada. Para que a gente fizesse a derivada da velocidade em função de y, nesse caso, a gente não precisa fazer derivada. Por quê? Derivada nada mais é do que uma inclinação dessa reta em um determinado ponto. Mas como o nosso perfil de velocidade é linear, nós temos uma inclinação constante dessa reta.
Tendo inclinação constante dessa reta, como é que você encontra essa inclinação sem fazer derivada? Você vai pegar essa base aqui, esse lado, dividido por esse lado. Tudo bem? E vamos ver como que a gente vai fazer isso. Olha aqui. Quando a gente tem essa velocidade, a diferença aqui entre as velocidades, né, para você encontrar esse perfil de velocidade linear, vai ser essa base aqui, dividido por essa base aqui. Essa base zona aqui vai ser a velocidade no diâmetro d' dividido por 2, né, que é esse diâmetro aqui menor, nessa posição, vezes a velocidade nesse ponto aqui, que é a velocidade no ponto Dzão dividido por 2. E essa espessurazinha aqui, ó, essa alturazinha, como é que a gente encontra ela? Como é que a gente encontra ela? É simples, olha. Isso aqui tudo é diâmetrozão, Dzão. Isso aqui é Dzinho. Então, esse espaço aqui vai ser igual a quê? A Dzão dividido por Dzinho dividido por 2. Tudo bem? Então, é isso que eu escrevi aqui. Dzão menos Dzinho dividido por 2, ambos. Tudo bem? Como eu sei que essa velocidade aqui nesse ponto é 0, e a velocidade aqui nesse ponto é U, nós vamos fazer essa substituição. A tensão cisalhante vai ser U menos 0, que é Dzão dividido por 2, menos Dzinho dividido por 2. E assim nós encontramos que a viscosidade, a fórmula da tensão cisalhante devido à viscosidade, vai ser essa fórmula aqui. Tudo bem? Perfeito. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? A gente simplesmente dividiu essa velocidade aqui, que é U, dividido por esse espaçozinho aqui, que é Dzão menos Dzinho dividido por 2, tá bom? Perfeito. E agora que a gente já encontrou essa fórmula da tensão cisalhante, basta multiplicar pela área externa desse fio para que a gente consiga encontrar a resultante dessas forças, ou seja, o somatório de todas essas forças devido à tensão cisalhante que estão atuando aqui ao redor de todo esse fio. Tudo bem? E qual que é a fórmula dessa área externa de um cone? A fórmula dessa área é 2πr L, né, considerando que essa altura aqui é L, ou você pode escrever da forma que eu escrevi ali, π vezes diâmetro vezes L. Porque 2 vezes o raio nada mais é do que o diâmetro, né? Ok, então eu vou fazer essa multiplicação aqui. A nossa força que surge devido a essa tensão cisalhante no contato do fio com o fluido vai ser essa parte aqui que representa a fórmula dessa tensão cisalhante, vezes esse componente que representaria essa área externa. Tudo bem? Então, basicamente, depois disso, a gente só vai fazer uma substituição de valores. A nossa viscosidade, ele falou que era 20 CP. E o que é esse CP? Esse CP nada mais é do que o centipós, eu não sei se eu pronunciei de forma correta, mas o 1 CP é igual a 10 a menos 3 quilogramas por metro por segundo, ou 0,01 gramas por centímetro por segundo. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter... Aqui nós fizemos essa conversão do CP em gramas por centímetro por segundo. Vezes o quê? Vezes o quê? Vezes 2π. Bora só escrever isso aqui. Vezes o 2. Vezes o 2. Vezes o π. Vezes a velocidade,
vezes o diâmetro, vezes o comprimento da fenda, vezes o comprimento dessa fenda, dividido por o diâmetro maior menos o menor, que deu 0,1 milímetros. E aqui a gente vai fazer as conversões de unidade, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer essas conversões de unidade. Aqui, vamos ver o que a gente pode cortar e vamos ver o que sobra após a gente cortar tudo que tem, né? Nós podemos cortar milímetro com milímetro, ok. Nós podemos cortar, deixa eu ver o que mais, se tem mais alguma coisa que a gente pode cortar. Nós podemos cortar CP com CP, ok. Então, sobrou milímetro, sobrou metro, sobrou centímetro, sobrou grama, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar esse centímetro aqui em milímetros, que aí a gente vai poder cortar depois milímetro com milímetro. Eu sei que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, tudo bem? Fazendo isso, olha aqui, eu vou poder cortar esse centímetro com esse centímetro e esse milímetro com esse milímetro. Perfeito. O que mais que sobrou? Sobrou grama. A gente pode transformar grama em quilograma. Eu sei que 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Então, eu posso cortar grama com grama. Perfeito. E aí, o que sobrou? Sobrou uma coisa que a gente já conhece. Sobrou 1 quilograma acelerado a 1 metro por segundo ao quadrado. E o que é isso? 1 quilograma que multiplica metro por segundo ao quadrado é Newton. Então, quilograma por metro por segundo ao quadrado nada mais é do que Newton. Então, a fórmula aqui deu 2,83 newtons, tudo bem? Basicamente, quando você vai fazer essas conversões de unidade, você tem que pensar o seguinte. Eu quero cortar centímetro. Então, eu vou fazer a conversão aqui do que seria centímetro, colocando centímetro em cima, que é o que eu quero cortar, com o que ele é equivalente aqui embaixo. Tudo bem? Basicamente é essa a ideia. Então, fazendo todas essas contas, nós encontramos que nós vamos poder puxar esse fio, que nós estaremos puxando esse fio para manter essa velocidade constante com 2,83 newtons, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.